Monsaraz foi o palco da abertura do primeiro Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023. Depois de 2 anos como troféu nacional, esta foi então a passagem para Campeonato Nacional, com as bonitas paisagens de Monsaraz a darem a cor necessária para este grande arranque de campeonato, que contou com 80 pilotos, divididos pelas 4 categorias, a alinharem em Monsaraz. Muito público, muito espetáculo, também muito calor a animarem esta jornada de abertura, e onde ficamos com as primeiras imagens deste Campeonato Nacional, antes de passarmos pelas classificações, onde a luta pela vitória esteve ao rubro nas 4 categorias presentes. O dia começou com o briefing e de notar a presença do presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro, que esteve aqui no arranque deste novo Campeonato Nacional, e depois do prólogo que decidiu as posições de partida para o percurso deste longo dia, onde estavam previstas 3 voltas, bonitas paisagens, 45 controles de passagem e a 4ª posição na categoria Pro a ir para Marco Ferreira, piloto da Telefina Moto 3 Tempos. Marco Ferreira, que conseguiu completar 38 dos 45 controles de passagem, foi o 4º classificado, logo atrás de Tiago Souza, da Beta Portugal Motospinha, piloto que ficou 5 lugares mais baixo do pódio. Esteve muito perto de completar as 3 voltas, fez 43 dos 45 controles de passagem e começou o ano com o seu primeiro pódio neste Nacional de Hard Enduro. Muito pó, muito calor, a criar aqui dificuldades adicionais aos pilotos. Uma jornada bem exigente, mas sem dúvida marcada pelas fantásticas paisagens. Bruno Freitas, um piloto muito experiente, que colocou a sua KTM na 2ª posição, piloto que corre com a Padaria Freitas Moto 3 Tempos. Completou os 45 controles de passagem, gastou 3 horas, 37 minutos e 29 segundos. Bruno Freitas, um piloto muito habituado a estas grandes dificuldades, a conseguir aqui ser o 2º classificado nesta jornada de abertura. Vemos aqui uma das zonas mais difíceis deste percurso, muito público, nas zonas de espetáculo bem preparadas por esta organização, que começou da melhor forma o Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023. A vitória foi para Diogo Vieira, piloto com uma Gás da Raposeira Bubbles Racing Team. Esta é uma das especialidades de Diogo Vieira. Recordamos que o piloto tem estado no Campeonato do Mundo Super Enduro, mas a aproveitar aqui esta jornada de abertura do Campeonato Nacional de Hard Enduro para mostrar toda a sua técnica e qualidade. Venceu com bastante tranquilidade, andou sempre na frente da corrida, completou os 45 controles de passagem em 3 horas, 18 minutos e 35 segundos, começando assim com uma grande vitória esta jornada do Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023. E com esta vitória começou então da melhor forma, e passamos para as palavras de Diogo Vieira. Correu bastante bem, consegui vencer. O traçado em si, as dificuldades não eram muito técnicas, mas o calor e o ritmo alto que se impôs na prova tornaram a prova dura. Acho muito importante isto passar a campeonato. Tivemos 2 anos de troféu, mas provou-se que as organizações são competentes e são provas com qualidade, portanto é muito importante conseguimos ter o Hard Enduro como um campeonato nacional. Mostra que a modalidade está a crescer, é outro incentivo mesmo para os patrocinadores, mostrar que como campeão nacional e não vencedor do troféu tem outro impacto, portanto estou bastante feliz. Pódio da categoria Pro, com Diogo Vieira no topo, seguido por Bruno Freitas e Tiago Souza. Avançamos agora para a classe Open, que contou com 12 pilotos nesta jornada de Monsaraz. Muita luta nos lugares cimeiros, o ritmo esteve alto e a 5ª posição a ficar para António Marques, piloto da Warriors Hard Enduro. Completou 30 controles de passagem, ficou assim na 5ª posição, esteve na luta pelo 4º posto até aos momentos finais. Uma boa prestação por parte de António Marques. Uma prova que viu Jorge Araújo terminar na 4ª posição, serviço da equipa Palhares CAR. É um piloto muito experiente,
atacou na fase final, conseguiu entrar na segunda volta, a fazer então aqui 2 horas e 36 minutos de prova e a terminar na 4ª posição. Passamos agora para os lugares do pódio, onde Ricardo Silva, da Beta Portugal Motospinha, ficou com o degrau mais baixo. O piloto completou 45 controles de passagem. Foi ele o terceiro classificado nesta classe Open, em Monsaraz, pelo que andou relativamente isolado ao longo do dia, embora tenha apanhado aqui alguns pilotos, algumas dobragens nas zonas mais complicadas deste percurso, e a ser então o terceiro, atrás da dupla que andou na luta pela vitória até final. No segundo lugar foi para Daniel Faria, da ADM Horta Fresca, completou 45 controles de passagem, mas gastando cerca de 1 minuto e 50 a mais do que aquele que viria a ser o grande vencedor. Uma jornada muito animada, mas também muito divertida para estes pilotos que aproveitaram ao máximo as paisagens de Monsaraz. Segundo lugar foi então Daniel Faria e a vitória ficou entregue a Álvaro Mota, piloto da X Racing Ferrocávado, e muito divertiu-se pela sua técnica a valer então esta primeira vitória na classe Open. E como podemos ver aqui pelas imagens, muito calor a ser talvez o principal adversário dos pilotos, que tiveram que se hidratar mais do que o habitual, e esta exigência física a ser também um dos pontos de maior espetacularidade desta ronda de abertura do Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023. Foi uma corrida bastante dura, com ritmo alto desde o início. Os meus colegas da minha classe, da Zona Norte, que treinámos bastante mesmo. Chegámos cá, o calor não ajudou muito, mas mesmo pudemos um ritmo elevado. Tive que puxar um bocado dos galões e impor-me um ritmo mais acelerado e no fim consegui a vitória. Imagens do pódio Open, com Álvaro Mota no primeiro lugar, seguido por Daniel Faria e Ricardo Silva. Na categoria de veteranos, foram 7 os pilotos presentes, e a 5ª posição a ir para Vítor Correia, da MC Work Góis Motoclube, piloto que completou 25 controles de passagem, a ser então 5º posicionado nesta classe, numa jornada também ela muito bem disputada entre os veteranos. Na 4ª posição na classe ficou José Silva, da Motodreams, piloto que também andou relativamente tranquilo na 4ª posição, completou 45 controles de passagem. Foi então ele o 4º classificado, ficando aqui relativamente próximo dos lugares de pódio. Pódio esse que na 3ª posição contou com António Vieira, da Dancing Days, 36 controles de passagem. Foi o registro obtido por este piloto, António Vieira, também ele habituado às grandes dificuldades do Hard Enduro, e a aproveitar também aqui a sua capacidade técnica para o primeiro pódio neste novo Campeonato Nacional de Hard Enduro. Na frente de António Vieira, podia também estar então aqui a dupla que lutou pela vitória até aos momentos finais. José Ferreira foi o segundo classificado, 39 controles de passagem terminados por José Ferreira. Foi o segundo melhor, com a equipa Moto 3 Tempos Telefina. Irá ficar isolado nesta posição, sendo então o segundo melhor entre os veteranos, atrás de um nome também ele bem conhecido do Hard Enduro. Foi o vencedor da prova de abertura na classe de veteranos, Nuno Pereira, sempre ao ataque, piloto que é bem conhecido deste Hard Enduro. Foi o primeiro vencedor na classe de veteranos, um dos mais rápidos ao longo de todo o dia. Foi ele, com a equipa Kebabs Company, a completar os 45 controles de passagem. Sem dúvida, um dos pilotos mais rápidos neste Hard Enduro. A vitória foi então nos veteranos para Nuno Pereira. Esta foi uma jornada marcada pela forte presença de pilotos na classe Hobby, mais de 50, e também de destacar a presença feminina de Liliana Ribeiro. E vamos então para as imagens de Nuno Pereira, o grande vencedor em veteranos, e então o pódio da categoria de veteranos. 3ª posição para António Vieira, José Ferreira em segundo e Nuno Pereira, o grande vencedor. Terminou assim a ronda de abertura do Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023 e
Vamos agora para aquela que será a segunda prova da temporada, onde se espera novamente o grande espetáculo na região de Valongo.